Olá! Hoje nosso estudo é sobre o lançamento horizontal. E desde já queria te pedir nesse vídeo para que, se você gostar, deixe o seu curtida, deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que a gente possa fazer uma grande rede de distribuição de conhecimento de física. Então, vê só, nesse estudo hoje nós versaremos sobre lançamento horizontal. E antes de mais nada, eu queria dizer que lançamento horizontal é um conteúdo que você precisa saber dos conceitos do princípio de Galileu. Ou seja, você precisa saber da decomposição de movimento. E aqui no nosso canal existe uma outra playlist sobre decomposição de movimento e você pode acessar e entender esse conceito, esse conteúdo para chegar aqui em lançamento horizontal e ter essas barreiras vencidas. Então, eu quero deixar só um breve resumo do que a gente apresentou lá. O princípio de Galileu, ele dizia que o movimento ele podia constar de forma independente em, em duas direções diferentes, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, por exemplo. Então, esses movimentos seriam independentes. O princípio de Galileu também dizia que no movimento em que a direção fosse vertical, o corpo estaria, nesse caso, para lançamento horizontal, em queda livre. E o movimento horizontal, o corpo estaria com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Partindo desse princípio, eu fiz uma certa ilustração para explicar o que acontece no lançamento horizontal. Aqui eu tenho um objeto posto a uma altura h e eu quero que esse objeto seja, digamos que eu empurre esse objeto e ele vai seguir uma trajetória parabólica. Mas por que ele segue essa trajetória parabólica, Gerinho? Então preste atenção. Se a gente fizer uma análise de um corpo em queda livre, se você tiver dúvida nesse assunto, a gente também tem uma playlist sobre queda livre, então volta lá na playlist para você saber como são os conceitos de queda livre. Então, mas aqui, deixa eu te apresentar brevemente. O corpo está caindo aqui em queda livre. Dizer que o corpo está caindo em queda livre significa dizer que o corpo foi abandonado. E aí você percebe que a cada intervalo de tempo ele sai com uma certa velocidade v. Até chegar ao Sol, onde ali na iminência de tocar o Sol, ele tem velocidade. Então talvez você pense assim, Gil, mas quando ele toca no Sol ele não para? Tá, mas se você for para baixo de algum objeto que esteja caindo de uma certa altura, você vai perceber que ele tem velocidade. Então, é mais ou menos nessa iminência que a gente considera que ali também há velocidade. Aqui a gente também percebe as proporções de Galileu sendo aplicadas, onde ele anda no mesmo intervalo de tempo, a proporção, sei lá, de x, 3x, 5x e etc. Então, esse objeto caiu de uma altura h com uma velocidade que está variando, mas que inicialmente era zero. O corpo foi abandonado, estava no repouso. Neste sentido, observa que quando esse móvel também é empurrado, ele também anda para o lado. Só que observa, ele é empurrado e ele sai com a velocidade v. De tal maneira que essa velocidade que eu aqui chamei de v, vx, ela sempre permanece a mesma. Então, na horizontal, o corpo sempre vai estar andando em proporções em que ele saia em intervalo de tempos iguais, distâncias iguais. Ou seja, a velocidade desse cara permanecerá constante. Aí o que é que eu faço agora? Eu faço a composição desses dois movimentos. Então eu digo o seguinte, se esse cara cair um tanto x para cá, ou melhor, vou dizer aqui chamar de y, tá? Caiu um tanto y para cá, mas ele andou um tanto x para cá. De repente ele cai mais um tanto y para cá, só que agora, né, vai na proporção ímpar, isso aqui era x, aqui é 3x. Mas só que ele anda, ou perdão, troquei, né? Isso aqui era y, aqui é 3y, na proporção ímpar, pela proporção de Galileu. Se aqui ele andou x, por aqui ele tem velocidade constante e o intervalo de distância dele é na mesma proporção do seu intervalo de tempo, então ele anda x mais x. Aqui ele tinha 3y na proporção de Galileu, 5y. Aqui ele permanece andando x. Então observa, ele cai um tanto para baixo e anda um tanto para a lateral. O tanto que ele anda para a lateral são distâncias iguais. Mas o tanto que ele cai na vertical é na proporção
de Galileu. Então, qual é a ideia? É que a ideia é que quando eu junto esses dois movimentos, ele dá uma trajetória parabólica. E a distância com que esse cara anda em relação à horizontal, a gente chama de alcance. Então, esse é um movimento de projéteis fazendo análise para um lançamento horizontal. Neste sentido, com essas duas composições de movimento, eu posso então fazer uma análise separadamente, porque eles são independentes e são simultâneos. Então, se eu posso fazer uma análise separadamente, a composição desse novo movimento, ou seja, a composição do meu lançamento horizontal, ela pode ser na horizontal, sendo um MRU, ou seja, a velocidade daqui é constante, a distância que ele anda na horizontal é o produto da sua velocidade vezes o intervalo de tempo. E aqui eu quero que você tome nota que Vx a gente pode considerar como sendo a velocidade inicial, só que a velocidade inicial na horizontal, tá? Porque a velocidade inicial na vertical é zero. Então aqui a velocidade x é também o nosso V0, é a velocidade inicial com que o corpo ele é empurrado ali para ter o seu movimento horizontal. E a aceleração desse cara aqui é zero. Por quê? Porque a aceleração ela é igual a zero porque o movimento é retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante e a aceleração é nula. Já no movimento vertical a gente tem MRU-V, ou seja, aqui existe a atuação da aceleração da gravidade. Como ele tem a aceleração da gravidade, se eu quiser saber quem é a altura que esse cara está caindo, é meio de gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que a velocidade inicial é zero, então você não vê aqui a velocidade inicial nessa expressão, tá? A velocidade inicial para o corpo na análise vertical é zero, porque ele está sendo abandonado. E Vy, se eu quiser saber quem é a velocidade em um determinado instante, é só você fazer o produto da gravidade, da aceleração da gravidade, vezes o tempo que você está fazendo essa análise. Visto essa composição de movimento, eu queria te mostrar algumas expressões que podem te levar a um caminho mais curto na hora de resolver exercícios. E aí, você vai perceber que são expressões muito parecidas com outras expressões que talvez você já conheceu na cinemática. Então acompanha comigo no próximo vídeo e gostou do nosso canal, se inscreve e a gente espera mais para discutir um pouco mais de física.